Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 1, versículo 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 10. Amon, em grego, Amós, variação de Amon. Ver 1 Crônicos, capítulo 3, versículo 14. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson. Versão NVI. Mateus capítulo 1, versículo 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 1, versículo 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Mateus pode ter se baseado em 1 Crônicos, do capítulo 3, versículo 10 ao 14, uma vez que ambas as genealogias omitem vários reis encontrados na narrativa dos livros de Reis e Crônicas. Era comum omitir nomes de uma genealogia a fim de facilitar a memorização. O que impressiona nessa seção é a alternância entre os reis piedosos e ímpios que governaram Israel. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 1, versículo 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 1, versículo 10. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Vamos para o estudo? Do capítulo 1, do versículo 7 ao 16. A genealogia de Mateus concorda com as genealogias de 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 3, e de Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38. Desde a geração de Abrão até Davi. Após esse último, a genealogia de Mateus concorda com a de 1 Crônicos, com exceção de umas poucas lacunas intencionais. Contudo, ela se afasta de maneira significativa da encontrada em Lucas. Por causa disso, alguns intérpretes argumentam que uma delas ou ambas das genealogias do Novo Testamento são incorretas. Todavia, os judeus da linhagem de Davi preservaram cuidadosamente suas genealogias porque sabiam, a partir das profecias do Antigo Testamento, que um de seus descendentes seria o Messias. Os descendentes de Davi também tinham o privilégio de prover lenha para o altar de Jerusalém. Naturalmente, eles guardavam registros cuidadosos para demonstrar sua linhagem davídica e preservar seus privilégios. Evidência em Joséfo, vida 1. E textos rabínicos sugerem que arquivos genealógicos eram guardados em registros públicos. Os estudos surgem várias maneiras pelas quais as linhagens de Mateus e Lucas podem ser harmonizadas. Primeiro, um pode estar preservando a genealogia de Jesus por Maria e o outro por José. Segundo, o costume do levirato fez com que uma criança tivesse diferentes pais biológicos e legais. Talvez uma genealogia siga a linhagem biológica, enquanto a outra siga a legal. Terceiro, uma tábua da linhagem pode delinear os descendentes legais de Davi, que teriam reinado, caso o reino davídico tivesse continuado, enquanto a outra registra os descendentes da linhagem específica de José. Uma combinação dessas abordagens também é possível. Em algumas versões, é difícil identificar o antecedente na primeira ocorrência do pronome quem, do versículo 16, no grego de Mateus. Entretanto, o pronome é feminino. Assim, embora o restante da genealogia se
concentre em pais e só raramente mencione mães, Mateus identificou uma genitora humana, mas não o pai biológico para Jesus, descrevendo dessa forma a concepção virginal de Jesus.